E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Queria falar hoje sobre o efeito Pablo Marçal. O perigo de se estar na estrada certa, porém no sentido errado. Ultimamente tenho sido surpreendido por algumas pessoas do meu convívio, ou até mesmo aqui na minha clínica, me perguntando sobre um tal de Pablo Marçal e o que eu achava dele. Bom, a princípio eu não sabia nem quem era, mas depois vi que ele era um cara bastante famoso na internet. E por essa razão acabei vendo alguns vídeos para ver se eu conseguia formar alguma opinião sobre o assunto. E depois de ver alguns dos vídeos, eu percebi que ele é justamente o que eu estou dizendo no título. Um cara na estrada certa, porém no sentido errado. O que com toda certeza ele vai se arrebentar e vai arrebentar a vida de muita gente. E o risco dessa tragédia vai aumentando cada vez mais à medida que mais pessoas pagam para ele os conduzir a ele mesmo. Nada errado em cobrar para ensinar algo a alguém, isso é bacana, a menos que o ensino esteja errado ou que a promessa deste ensino se fortaleça e ganhe credibilidade por uma arquetipia tão poderosa quanto o arquétipo divino, no caso Deus, porém contradizendo o Espírito de Deus, do Deus que teve a sua exata expressão no Cristo histórico, e o Cristo que usou uma metodologia totalmente contrária ao de Pablo Marçal, para o qual o Marçal sustenta a sua metodologia usando o nome do Cristo, ou Bíblia, ou coisa dessa natureza. Cristo é aquele que chama o ladrão, o Judas, ele dá a incumbência de cuidar do dinheiro do seu movimento. Que ao colérico e bipolar Pedro dá a ele a incumbência de cuidar das suas ovelhas. E isto imediatamente depois dele ter negado o Cristo, dele haver falhado profundamente, né? Ao psicopata com tendências genocidas chamado João, Jesus dá a ele a sublime tarefa de amparar a sua própria mãe, Maria. Eu estou falando assim do apóstolo João porque é conhecido das pessoas que já leem os evangelhos que quando ele não consegue uma pousada em Samaria, a sua primeira vontade e sugestão e licença que ele pede ao Cristo é de poder mandar vir fogo dos céus e matar todos os samaritanos, assassinar. Quer que a gente mande vir fogo do céu e mande consumir os samaritanos? Ao que Jesus vai responder assim: João, você não sabe nem de que espírito você é. Isso que é interessante. Tem muita gente que anda atrás do Cristo, que escuta o Cristo, as palavras do Cristo, mas não consegue discernir o espírito. Eu acho que aqui seja o caso, talvez. Se você estiver seguindo ao pé da letra o que ele está dizendo, o Pablo Marçal, pode ter certeza, você não vai chegar onde ele diz que está te levando. E o que é pior, a culpa vai ser só sua. E por que isso? Por alguns motivos. O primeiro deles é que ele não falha, e nem o seu método. Ele está se desumanizando sem perceber, ao passo que aponta como razão do fracasso dos que veem nele uma esperança justamente o fato deles serem humanos, ou seja, o fato deles possuírem limites, falhas, rachaduras, idiosincrasias inerentes à sua condição de ser gente de verdade, não super-homem. Então só sobra um para estar errado, você que vai estar errado. Eu já vi esse filme não sei aonde. É a mesma lógica edmarcediana, né? Porém com um toque descolado. Sim, se der errado, se não funcionar, se der errado para você como vai dar, o culpado vai ser só você. Só que você vai ouvir um monte de testemunho de gente dizendo que dá certo. E você vai se sentir mais inútil ainda, como se aquilo que ele fala funcionasse só para os especiais, dos quais você não vai fazer parte. Foi você que em algum momento não teve a capacidade de seguir a receita de forma correta, ou porque você não foi tão determinado quanto ele, Pablo Marçal é, ou na linguagem dele mesmo, não está dando certo na sua vida porque você é um bosta. A sua vida não está dando certo porque você é um merda. Veja o vídeo aí. Ontem mesmo, eu tive uma notícia assim que me deixou, falei, até onde eu vou lutar. E foi o seguinte, ela falou que estava gostando de outra pessoa. Normal, você é um bosta, vai fazer isso mesmo. Não, mas aí tipo, não, por quê? Pode ser sim que eu estava. Não, você não, se você não fosse, você ia peitar o que eu falei. Você é um bosta. E aí, tem as tatuagens do Wolverine, acha que é um bobadão e é um bosta. Por isso que essa mulher vazou e tá querendo vazar. E agora? Eu não sou bosta, não. Vocês anotam aí o manual, como ser um bosta. É só falar, não. Eu sou filho de Deus, eu não sou um bosta. Não, você é um escravo. Não.
Mas antes de mais nada, eu queria dizer que isso não significa uma crítica pessoal a ele, justamente porque estou buscando vê-lo da melhor maneira, do melhor ângulo possível que o amor me permite vê-lo. Penso que ele até pode ser um cara sincero, porém ignorante e sem discernimento, o que não é um pecado, se bem que esse cuidado meu aqui não faça muito sentido talvez para ele, porque segundo ele a opinião dos outros não importa para ele. Eu acho que talvez seja uma boa estratégia. Mas às vezes faz parte você dar uma olhadinha e ver o que as pessoas estão dizendo, porque isso pode representar até um pouquinho de humildade. Mas para que ele não tome por pessoal, neste momento eu gostaria de fazer esse adendo. Se isso acabar chegando a ele, é claro. Antes, eu percebo nisso uma orientação amorosa, pois do lado dele, ninguém vai ter a coragem de dizer isso para ele. Primeiro pelos interesses dos que o cercam, e segundo porque ele se tornou a voz. Ele se vê como resposta, e quem se vê como resposta normalmente não escuta mais ninguém, mas tudo bem. Talvez, se eu usar um tipo de analogia que ele usa em seus vídeos e palestras para explicar o que eu estou dizendo, se ele tiver um mínimo de coração sincero, quem sabe ele pode até escutar o que eu vou falar. Como ele gosta de usar bastante termos bíblicos, eu vou usar também. O apóstolo Pedro, de que falamos, em um certo momento, estando ele com seus parceiros de caminhada, ele é avisado juntamente com todos pelo Cristo sobre um evento que haveria de acontecer. E que evento era esse? O fato de que todos eles, todos os apóstolos, depois de terem andado com Cristo durante mais de 3 anos e meio, indo para lá e para cá, num momento do pega para capar, ficariam escandalizados com medo a ponto de abandonar Jesus. Quando Jesus pacificamente, porque sabe como funciona a gente, como que gente avisa isso para todo mundo sobre essa ocorrência que estava prestes a acontecer, Pedro imediatamente diz que não. Isso é, antes de mais nada, se distanciar dos demais. Ele dizia que ele era diferente dos outros, que todos os outros poderiam cometer aquele tipo de traição, menos ele. A pergunta é, será que Pedro estava mentindo? Obviamente que não. Pedro, na verdade, está dizendo a verdade, só que com um problema muito sério. Ele apenas se supõe. Na verdade, ele se ignorava. Pedro se achava de fato mais capacitado que os demais, do mesmo modo como o Marçal, sem perceber, se supõe e se ignora, se achando diferente do barro, do humus, ou, numa linguagem mais comum, do humano. É isto que lhe dá o direito de chamar o rapaz que vocês viram no vídeo de bosta. Aliás, prática extremamente condenada pelo próprio Cristo, que ele alega seguir e se orientar, quando Jesus, que isso não deve ser feito. Tem lá no texto de Mateus 5, 22, a parte B, que ele diz assim, qualquer um que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer um que chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Será que o rapaz do vídeo perdeu a esposa ou a namorada, não sei o certo, porque ele era um bosta mesmo? Será que é só por isso? Ou será que isto, sei lá, quem sabe, pode ser também a vontade da menina, que em um lance, um lapso de lucidez e de sinceridade, percebendo no seu peito um amor por outra pessoa e de forma coerente e verdadeira, decide explicar ao moço, ao seu atual namorado ou marido, não sei, e toma uma escolha que é só dela, que não tem nada a ver com um menino às vezes. Se a gente fosse seguir essa lógica, que todo mundo que perde ou que dá errado é um bosta, será que Jesus teria sido um bosta porque todos os seus apóstolos o abandonaram? Ou será que isso seria inclusive fraqueza dos outros? Então, eu vou parar minha meditação por aqui, mas eu vou seguir com essas palavras sobre essa questão do Marçal, tá bom? Mas hoje eu quero deixar só essas reflexões, essas orientações para quem está me perguntando, para quem quer saber um pouco da minha opinião, tá bom? No mais, a gente vai fundamentando aqui nos próximos vídeos, tá legal? Um beijão aqui do Alexandre Morango, do Psicologia da Bola e do Gerando Paz. Até mais!